Bom dia, amada igreja, graça e paz. Amém. Como é maravilhoso ver a igreja toda reunida e cada vez mais cheia. Isso é maravilhoso, não tem como explicar. Todo mundo aqui, nessa era tecnológica, entrou lá no Mercado Livre, no Shopee, no Temu, enfim, para ver alguma coisa, algum produto. Aí, abre lá, está procurando um fone de ouvido. Esse fone de ouvido, quando você clica lá, aparece 200, 300 opções. De R$5 até R$10.000. Aí você vai escolhendo. Um deles te chama a atenção. Um deles se destaca. Às vezes, inconscientemente, a gente não percebe, mas a gente acaba clicando exatamente naquele que mais chama a atenção. Aí você compra e você fica feliz por isso. Você realizou uma compra que te deixou realizado. Você se alegra porque você encontrou o que queria, o que precisava. Vocês sabiam que Jesus, há mais de 2000 anos, já percebia isso em nós, seres humanos? Ele já sabia que nós passamos a vida comparando, calculando preços. Por isso, ele nos contou 2 parábolas. Elas são curtinhas, mas que expressam todo um sentimento de grande valor. Seria o produto. A passagem de hoje será de Mateus, no capítulo 13, no versículo 44 ao 46. Ele nos diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. No versículo 45 ele nos diz: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Jesus resumiu o reino dele em 2 frases. Vendeu tudo e comprou com alegria. Se a tua vida cristã anda um pouco pesada, cansada, triste, talvez não tenhamos calculado o valor que foi pago naquela cruz. Percebe que Jesus contou essas 2 histórias, mas ele termina as 2 da mesma forma. Ele termina do mesmo jeito. O cara do campo, o homem do campo, ele não estava procurando um tesouro. Ele estava passando, ele estava passeando. Talvez estivesse querendo trabalhar ali nesse campo, movimentar alguma coisa. Mas ele não estava procurando. Ele achou, ele encontrou nesse campo um tesouro. Ele achou uma graça. E o outro homem, ele está buscando a pérola. Ele está buscando a pérola. Não é uma simples pérola.
E os dois fizeram a mesma conta. Olharam para o tesouro, olharam para a pérola, olharam para aquilo que eles tinham no bolso e disseram: isso não tem comparação, isso não tem preço. O reino tem valor supremo e incomparável. O texto diz que o tesouro era escondido no campo e a pérola era de grande valor. Jesus não está dizendo que o reino é uma opção boa para a sua vida. Igual se escolhe pizza ou hambúrguer. Igual se escolhe um carro popular com um carro de alto valor. Ele está dizendo que o reino é igual a ouro no meio da bijuteria. É igual diamante no meio do vidro. Quando você vê de verdade, o resto vira campo ou uma simples pérola de coleção. Paulo entendeu isso alguns anos depois. Ele escreve lá em Filipenses 3:8: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A perda é igual lixo, refúgio. Paulo não ficou triste por perder, ele não ficou triste por ficar trancado, mas ele ficou feliz por fazer uma troca. Irmão, muitas vezes nós achamos que falta alguma coisa na igreja, mas é porque nós não criamos uma visão de valor do que tem na igreja, do que ela pode nos trazer, do tesouro que estava perdido, mas foi encontrado. Esse tesouro, irmão, muitas vezes não está aonde procuramos. Ele está onde Deus quer que ele esteja. A gente muitas vezes serve na igreja negociando. Ah, eu faço isso se eu tenho isso. Faço isso se eu devo isso. Mas Deus não quer isso. O homem do campo não ficou chorando. Ah, eu vou ter que vender minha casa, eu vou ter que vender meu carro, vou ter que vender a carruagem, a charrete que ele tinha na época, para poder ter o tesouro. Ele não chorou, ele não mendigou. Ele foi com alegria. Por quê? Porque ele fez a conta certa. E a conta certa, muitas vezes, é de perda. É de renúncia. Então a pergunta não seria: o que eu vou perder se eu seguir a Cristo? Mas não é. A pergunta vai ser: o que eu vou ganhar quando eu estiver com Cristo? Será um tesouro imensurável. Será a nossa vida eterna. Mateus registra 2 verbos que não podemos esquecer. Vendeu tudo quanto tinha. E pelo gozo dele, pela alegria dele, percebam que ele não usa um verbo de tristeza. Ele usa com alegria, com gozo, com ânimo, com vontade, com um sorriso no rosto. Não foi uma venda triste. Foi uma compra comemorada. O reino exige renúncia total.
Os dois homens venderam tudo. Eles não venderam 10%, 20%, não deram sobra. O do campo foi, vendeu a casa, a herança, os planos. O negociante vendeu tudo, deixou a loja da época zerada. O negociante de pérolas da época, comercialmente ele era o mais importante. Porque pérolas na época era o que existia. Os imperadores utilizavam muita pérola. Exigia-se a pérola, não simples pérolas de coleção. Jesus, ele está destruindo aquela de, Jesus, mas eu não posso deixar a minha faculdade, meus estudos, eu não posso deixar o meu status de grande na sociedade, eu não posso deixar mais um fim de semana passar. Lucas 14, 33, ele nos diz o seguinte: todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar não é jogar fora, é somente mudar de dono. É tirar da posição de tesouro e colocar na posição de campo. A nossa casa, o nosso trabalho, nossa vida financeira são bons. É bom, é maravilhoso. Mas vira campo quando Cristo vira tesouro. Quando Cristo assume a nossa vida como um tesouro. O campo só serve para guardar o tesouro, não para competir com ele. Ele produz alegria total. O texto diz: pelo gozo dele vai, vende tudo. Gozo é igual a alegria. Alegria que transborda. Sorriso da boca à orelha. É satisfação total. Ninguém vende tudo chorando quando sabe que está comprando algo de valor maior. Você já viu alguém chorar por trocar R$1 por 10 mil, por 100 mil? Ele larga tudo e vai correndo para o banco, vai correndo para o cartório, sei lá. Hebreus 12:2 ele diz que Jesus fez a mesma coisa. Tendo em vista a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele trocou o céu pela cruz, porque viu em nós um tesouro. Não um simples tesouro, o tesouro. Um tesouro incalculável. Por mais que viesse com todo defeito, mas para ele nós somos um tesouro imensurável. E se ele fez com alegria, nós também podemos fazer isso com alegria. Renúncia sem alegria vira uma religião. Muitas vezes nós largamos o pecado, passamos pelas águas, largamos o pecado. Não, pecado não existe mais. Mas eu levo uma vida amargurada. Isso é deixar o pecado para trás? Não. Isso não é Mateus 13. Quem larga a bijuteria porque achou o ouro, não fica olhando para trás. A bijuteria já passou. Eu já estou com o ouro na mão. Estou com algo brilhante.
Alegria sem renúncia vira uma ilusão. Muitas vezes cantamos alegria, alegria, mas amanhã, na segunda-feira, aquela alegria sumiu. Cantamos Jesus é meu tesouro, mas amanhã aquele tesouro virou um campo. Não é que o reino custe tudo, é que o reino, ele vale tudo. E quem entende isso, não calcula preço, ele calcula lucro. É aquilo que eu falei lá no comecinho. É onde eu quero estar amanhã. A pergunta agora é, você tem calculado, será que eu, Neymar, tenho calculado o preço ou o lucro com Jesus? Em minhas conversas com Ele e com Deus, qual a negociação que eu tenho feito? O caminho do tesouro escondido é a graça que acha, é a graça que é encontrada. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Esse homem não estava procurando nada, ele só estava passando, trabalhando, vivendo a vida. Aí tropeçou no reino. Ele tropeçou em algo que lhe chamou a atenção. Cito aqui a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Ele ia matar cristãos, e Cristo apareceu. É a conversão de Zaqueu. Ele só queria ver de longe Jesus. Mas Jesus foi lá e disse, Zaqueu, vem cá, hoje eu vou na tua casa, vou almoçar com você. Veja que alegria. É a minha conversão, talvez, é a sua conversão. Você não escolheu Deus. Você não escolheu Deus porque se acha mais esperto. É porque Ele te encontrou. Ele me achou. Muitas vezes nós achamos que a fé que eu tenho é mérito meu. Ah, imagina, eu nasci e cresci no meio da fé. Não. Nós só estamos dando continuidade na fé que Deus já nos colocou, através dos dons, através da percepção que nós temos em perceber aquilo que a necessidade que a igreja precisa. Se nós somos do tipo de pessoas que achamos que a fé brota do nada, lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, ele já nos dizia: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. É quando nós estamos ligados com Deus, estamos com a aliança que nos foi prometida,
nós estamos ligados com Deus e Ele nos transmite isso. Deus honra quem busca, mas Ele ensina que nenhuma pérola boa te satisfaz até você encontrar a pérola. Não pode ser uma simples pérolazinha, tem que ser a pérola. Você já encontrou a sua pérola da vida? O final é idêntico para os dois. O texto dá o mesmo verbo para os dois homens. O do tesouro vendeu tudo quanto tinha. O da pérola vendeu tudo quanto tinha. Graça não anula a renúncia. Busca não compra a salvação. Tudo o que foi achado por graça, quanto o que buscou a vida inteira, chegam no mesmo lugar. De joelhos, entregando tudo por Cristo. Tanto que saiu na busca pela pérola, tanto que estava caminhando pelo campo, encontrou a pérola e de joelhos se entregou a Cristo. Muitas vezes nós contamos testemunhos da nossa vida de conversão. Eu era uma palavra muito usada. Eu era um drogado, era um homem da vida. Eu cresci na igreja. Nos céus, os dois vão cantar a mesma música, o mesmo canto, o mesmo louvor. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Porque o que importa não é como encontramos o campo. Importa é se adquirimos o campo. Deus não tem netos, mas Ele tem filhos. Nós somos filhos dele. Somos ou não somos, igreja? Amém. E todo filho, se ele foi achado destruído, ou se ele foi criado num palácio, ele paga o mesmo preço. Tudo por Cristo. Tudo por Jesus. O reino, ele tem um valor supremo. Não é somente mais uma opção que eu tenho. É um ouro no meio da bijuteria. O reino exige renúncia total, mas produz uma alegria total. Quem entende o valor, não chora na hora de pagar. O reino é para todo mundo. Seja você que foi achado por graça no campo, ou você que foi um buscador de pérolas a vida inteira. O final é o mesmo, tudo por Cristo. Onde estamos hoje? Um certo homem, no final da sua vida, ele chamou seu neto, queria deixar algo para ele. Ele tinha um celular Nokia, aqueles primeiros que surgiu no mercado, e entregou para o neto. Diz: meu neto, esse é o seu presente de herança. O neto pegou aquele celular, colocou num canto lá, passou-se alguns anos, ele resolveu abrir o celular, ver se estava funcionando, e descobriu que ali dentro tinha um vídeo do avô dele, dizendo aonde estava enterrado o testamento
que era para ele. E deixou uma palavra de bênção que mudou toda a vida deste neto. Aquele celular velho, de repente, ele virou mais que tudo o que ele tinha que valeria. Mais que um carro, mais que um iPhone, mais que Era um tesouro. Ele tinha encontrado algo imensurável. A Bíblia, a igreja, a nossa fé, muitas vezes nós tratamos como um celular velho de tradição. Como algo que tem valor, mas é muito pouco. Até o dia que nós abrimos os olhos, abrimos esse celular, abrimos a Bíblia, e o que encontramos ali? Jesus. Um plano de Deus. Encontramos ali algo que na terra é imensurável. Aí vira um tesouro. E ninguém mais tira isso. Este tesouro está em cada um de vocês. Está em mim, assim espero. Jesus está dizendo, o tesouro está enterrado aí, na palavra, na cruz, nele mesmo. Você não precisa sair cavando mérito. Você só precisa crer e comprar. Quando eu falo comprar, não estou falando comprar monetariamente, financeiramente. Mas é adquirir algo que talvez não temos a capacidade de dimensão disso. Hoje é o dia de parar, de passar e começar a cavar. Entregar a nossa vida para Jesus e dizer, Senhor, eu achei um tesouro. Eu encontrei o tesouro. Eu encontrei a pérola. E aqui eu estou me entregando a você. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja que vende tudo com alegria, porque encontramos a pérola que vale mais. Que tenhamos uma semana abençoada e ficamos com Deus. Amém.